Estamos de volta para você. Salve, salve, professor Washington. Ô ridículo, ô ridículo. Estamos de volta, olha só. Vamos falar aqui de efeitos aero, tá? Mais um tópico para você, mas você me diz uma coisa, e você que está do outro lado, estou estudando, isso, estude bastante. Mas estude bastante para você ser milionário como eu, Silvio Santos. Com certeza, você passando no TRE, você passando no TRT, na Procuradoria-Geral da República, no TJ de Minas, você vai ganhar muito bem. Vai ganhar muito bem. Muito bem. Agora vamos lá, professor Washington. Olha só, efeitos aero para você. Se a banca perguntar o que são, anota no seu caderno, anotar. Quem anota algo em algum lugar. Objeto indireto na sétima pessoa do vocativo, tá? Nem sei se o vocativo tem sétima pessoa, não tem. Então, olha só, anota no seu caderno. O que são efeitos aero? São efeitos para janelas do Windows. Ah, professora, o Windows tem efeitos nas suas janelas? Tem, e esses efeitos estão chamados de efeitos aero, certo? Então, beleza. Professora, não sabia disso, eu sei, como eu tinha falado. No início da aula de Windows, nós não usamos o Windows. A gente usa o Windows apenas para ligar o computador e para entrar no Word, e para entrar no Excel, e para entrar no Facebook, mas você não usou o Windows, os recursos que ele oferece, e é aí que aquela tia da banca, a psicóloga mal amada, ela vai lá e vai, pega você, tá? Então, efeitos aero são efeitos para janelas do Windows. Tá, que mais preciso saber? Professor, já que eu não gosto dessas suas brincadeiras, eu gostaria de pedir, professor, para que você não brincasse tanto assim, sabe? Eu acho que você tem que ser mais direto, você tem que ser mais sério, sabe? Eu acabei de postar agora no seu canal que eu odeio suas brincadeiras. Eu acho muito ridículo, que perde muito tempo, blá 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 blá. Então, minha querida, se você não gosta das minhas brincadeiras, sinto muito, Sabe o que você faz? A hora que você vê que eu tô brincando, você avança o vídeo. Nossa, é mesmo, professor? Eu lembrei disso agora. Dica pra você. Avança o vídeo. Olha só. Então, quais são os efeitos aero que nós temos? Nós temos aeropic, nós temos aeroshake, nós temos aeroglass, nós temos aerosnap, nós temos o efeito aeroflip também, aeroflip. Então, se a banca perguntar quais são os efeitos que o Windows tem para janelas, são esses: aeropic, shake, glass, snap, flip, tá? Não sei se dá para criar aqui uma dica. Não dá, né? Até pensei aqui em picha glass nafli, né? Mas o que é isso que eu falei? Eu devo ter falado agora em aramaico, né? Então, olha só. Então, são esses efeitos, anota aí no seu caderno, tá? A outra coisa que a banca vai querer saber, o que cada efeito faz. Look for this, tá? Efeitos aeropic são efeitos de transparências, ou seja, fala a verdade, é duro quando você está conversando com uma pessoa e a pessoa fala o CG, né? Então, para você que estuda para concurso, deve ser horrível, principalmente quando você vai conversar com aquelas suas amigas pobres, que hoje deve ser caixa em algum mercado, né, perto da sua casa, e acha que tá... aí posta no Facebook, faz check-in no mercado, no mercado do Tonho, check-in no Tonhão, né? Estou aqui no job, trabalhando. Olha, o dia que você fizer, sabe o que você faz? Você passa no concurso e faz um check-in no TJ. E põe assim, check-in TJ, trabalhando, job.
Essa vida de funcionário público é top. Põe bem assim no Facebook. Entendeu? Porque aí todo mundo vai ficar com invejazinha de você. Aí sabe o que você vai fazer? Você fala assim, ó. Estuda pra ter o que eu tenho. Ah, vai, ó. Beijinho, beijinho, manda um beijinho. Olha só. Efeitos Aeropeak, efeitos de transparência para janelas. TV em inglês deve ser TV. Look at this TV para você aqui, ó. Olha só, atenção. O que é, Emerson? TV. Look at TV. O Emerson apesar dele ser o dono aqui da editora, ele também é o nosso contra-regra, ele também faz toda a parte de administração, né? E também ajuda na hora das gravações, dá algumas dicas ali na hora, né? Então, olha só. Agora ele está saindo porque ele está indo para São Paulo, né, de Florianópolis a São Paulo, num treinamento de YouTube. Mas professor, mas isso vai demorar ele chegar. Não, ele vai de helicóptero do YouTube, né? Nosso é um espetáculo, tá? Então aqui nos estúdios F da editora Atualizar, nós, olha só, estamos aqui, ó, exemplo, eu quero que vocês olhem a janelinha, tá aqui, ó. Nós temos uma janelinha, eu abri aqui uma janela do nosso glorioso Word, tá? E você percebe que o Word, ele tem essa barra aqui, na verdade, você pode perceber um efeito de transparência na barra de título do Word, olha só. Então essa transparência em volta das janelas, tá? Isso aí é o efeito Aeropeak. Ele que permite essa coisa da transparência, inclusive não só nas janelas, mas como também na barra de tarefas, tá? A barra de tarefas do Windows, ela é transparente também graças ao efeito Aeropeak. Aí vem uma pergunta: qualquer computador com Windows 7 pode ter Aeropeak? A resposta é não. Por quê? Para você ter Aeropeak, você tem que ter hardware compatível. Ou seja, você tem que ter placa de vídeo compatível, anota aí, não preciso nem anotar, nem escrever no quadro. Placa de vídeo compatível e você tem que ter memória compatível para isso. Isso é um dos pontos. Outro ponto, a questão da versão do Windows. Quais são as versões do Windows que nós vimos nas primeiras aulas? Quais são as versões do Windows? Lembra? Tem o Home, lembra? Tem o Basic, tem o Premium, não é isso? Tem o Professional, tem o Enterprise, que é o nome daquela nave do Guerra nas Estrelas, não é isso? E nós temos o Ultimate, tá? Professor, e daí? Isso aí são as versões de Windows. O que tem a ver as versões de Windows com os efeitos? Tudo. Porque lembra que eu falei para você que existem versões de Windows que tem todos os recursos. Já tem versões de Windows que não tem todos os recursos. Então anota aí. Ó, Ultimate, Enterprise e Professional executa todos os recursos. Agora essas três aqui dependem do recurso. Mas especificamente, esses efeitos aqui, Aeropeak, por exemplo, Aeroglass, Aerosnap, não, Aeroflip, ó. Aeroflip, Aeroglass, Aeropeak, esses três aqui, eles precisam de ter uma versão compatível. Quais são? Essas três aqui, tá? Professional, Enterprise e Ultimate, certo? Então, para você que fala inglês, Ultimate, né? Então tá aí. Ó, são as três, então esses três aqui, tá? Esses três efeitos rodam somente nessas três versões. Os outros rodam em qualquer uma, mais tranquilo. Você vê que o Aeropeak, ele, para ele ser um efeito transparente, ele precisa de hardware e ele precisa também ter um software compatível, no caso Ultimate, Enterprise e Professional, para rodar o Aeropeak e o restante, tá certo? Então, professor, são os efeitos de transparência nas janelas, é isso, é isso. Qual que é o próximo efeito? Aeroshake. Shake quer dizer balançar, balanço, né? Você traduzindo em português, balançar, shake, né?
Tem muitos, já que as meninas fazem dieta, vai falar, vou fazer um shake pra mim, né? Então você vai fazer o quê? Uma mistura de várias coisas e vai balançar aquilo, misturar aquilo tudo para fazer o seu detox. Só que eu não tô falando aqui de shake de Herbalife. Eu tô falando do quê? De balançar. Olha só a função, balançar para minimizar. Professor, para que a pessoa em sã consciência vai fazer isso? Para que ela vai balançar uma janela? Assim, ó, até hoje, meu Deus, eu dou aula há 10 anos, nesse tempo todo eu até hoje não entendo o porquê desse efeito, quando foi lançado, né? Desde então eu não sei por que tem esse efeito, desde 2008 para cá. Olha só a função do efeito. Minha senhora, para você, quer ver se chama sua mãe. Ó, chama sua mãe agora. Aí você... Ai, mãe, professor Washington aqui do YouTube está te chamando. Então chama isso. Oi, dona Tereza, beleza? Olha só, eu estou ensinando para sua filha e para o seu filho está assistindo aula aqui no YouTube, aqui, que nós temos um efeito chamado balançar, que é shake, aero shake. A função do efeito é balançar a janela. Para quê? Para minimizar as janelas que estão em segundo plano. Só que a gente está aqui discutindo por que a pessoa vai usar isso. Porque, cara, se eu quiser minimizar as janelas lá de fundo, eu vou clicar nelas e elas vão minimizar. Mas tem esse efeito que até hoje, sinceramente, eu não sei para que serve. Eu não sei para você passar tempo. Olha só, então como é que você faz? Você posiciona o ponteiro na barra de título da janela que você quer minimizar, quer balançar, aliás. Ó, você posiciona o ponteiro na barra de título da janela que você quer balançar. E você percebe que tem umas janelas ali no fundo. Aí você vai clicar e vai dar uma balançadinha, olha só. O que aconteceu com as janelas do fundo? Elas ficaram minimizadas. E aí para elas voltarem, você balança de novo, ó. Tá vendo? Olha lá, voltou. Ó, balançou, sumiu. Balançou, voltou. Fala a verdade. Não tem função, a não ser para você passar tempo. Então lá no órgão público, você fica brincando com as suas amigas. Ô amiga, você consegue balançar a janela? Entendeu? A outra também não tem função, né? Então, tá aí, balança para minimizar, tá certo? É isso aí. Outro, Aeroglass. Glass traduzindo para o português, para você que fez o Wizard, tá? Glass é vidro, então efeitos de vidro. Então, na verdade, são todos efeitos de vidro para janelas. Esse efeito aqui, galera, ó, esse efeito fosco que é colocado na borda das janelas é um efeito de vidro. Ele só é ativado com a Aeropeak. Então, a Aeropeak ativa a transparência. O Aeroglass ativa nesse pique o efeito de vidro. Então, esse efeito fosco que você tem nas janelas, tá? É o efeito Aeroglass, tranquilo para você, tá? Outro efeito, Aerosnap, ajustar as janelas. Pessoal, o Aerosnap, ele é muito bom quando você quer manter as janelas juntas, né? Quando você quiser que as janelas fiquem uma do lado da outra. Então, por exemplo, eu quero a janela do Word de um lado e Excel do outro, né? Então, o que você faz? Você, naturalmente... O que você faz aqui, ó? Você clica, arrasta, clica na outra, arrasta. Só que nesse de clicar e arrastar para colocar as janelas uma do lado da outra, você perde muito tempo. Então o que acontece? Foi lançado o Aeroglass. O Aeroglass, pessoal, o Aerosnap. O Aerosnap, para funcionar, precisa de tecla de atalho, tá? O Aerosnap usa tecla de atalho. Então o que você vai fazer? Você vai deixar a tecla de atalho Windows, que é aquela tecla que tem uma bandeirinha do Windows aí no seu teclado pressionada, e vai usar setas de movimentação, seta para cima, para direita, para esquerda e para baixo, tá? E direita e esquerda vai ajustar as janelas nas laterais, para cima e para baixo, para cima, vai maximizar a janela, para baixo, vai restaurar ou minimizar a janela, tá? Então como é que funciona isso aqui, ó? Tá ali a janelinha, clica na janela que você quer ajustar, tecla Windows pressionada, setinha para direita,
Você percebe que ele conseguiu ajustar a janela certinho no canto direito. Clica na janelinha, tecla Windows, seta para a esquerda, ajustou. Olha só que legal, você colocou as duas janelas uma do lado da outra tranquilamente, tá? E agora, mais um efeito. O efeito de você trabalhar com o tamanho da janela. Por exemplo, pessoal, isso aqui é uma coisa importante, até saindo um pouco desse assunto aqui do AeroSnap, tá? As janelas do Windows possuem 3 estados, tá? Quais são os estados de uma janela do Windows, tá? Uma janela do Windows, ela possui 3 estados. Ela tem o estado maximizado, o estado restaurado e o estado minimizado, tá? Esses são os 3 estados de uma janela, estados da janela, tá? E aí, beleza. Às vezes cai em concurso uma simples pergunta dessa que mata o peão lá na prova que ficou estudando outras coisas. Qual é o estado atual dessa janela aqui? Para vocês que estão assistindo aí, qual é o estado atual da janela do Word que se encontra aberto nesse momento agora? Tá? Esta janelinha, qual o estado? Maximizado, restaurado ou minimizado? O estado dela é restaurado, que anota aí, é o estado padrão de uma janela. Aí você fala, vem cá, o estado padrão de uma janela não é maximizado? Não, é restaurado, tá? Toda janela, ela é aberta no estado padrão dela, restaurado. Ah, então tá, maximizar. Aí, olha só, olha lá no monitor. Eu vou até aumentar aqui. Vou até aumentar aqui a lupa, tá? Porque eu acho que vocês não estão enxergando direito aqui. Então, pera um pouquinho. Aí. Ó, no canto direito de uma janela, pessoal, vocês sabem que nós temos esses 3 botões de controle aqui. Tudo bem, isso aí não vai cair na prova, os botões que a banca já sabe que você sabe, entendeu? Por exemplo, o X é o quê? Fechar. E o menos é o quê? Minimizar. E o do meio? O do meio é o quê? Depende. Depende. Porque se o do meio for só um quadradinho, tá? Eu tô falando do botão do meio da janela. Então ele é maximizar. Se o do meio for 2 janelinhas, assim, ó, tá? Aí é o quê? Restaurar. Professor, mas ali só tem um quadradinho. Então, beleza. Então, quer dizer que se você clicar nessa janela, ela vai expandir, ela vai maximizar. Se ela vai maximizar, evidentemente que o estado atual dela é o quê? Restaurado. Então, tá. Ó, clicou. Agora sim é o estado maximizado. E você vai ver que os botões de controle, ó, mudou. Olha lá, ó. Ó o botão do meio como que tá, 2 janelinhas. Então indica que a janela está maximizada e se você clicar, ela vai ficar restaurada. Você fala assim, ah, mas é uma pergunta bem boba para concurso público. Sim, mas é aí que o cara pega você. Eles vão perguntar para você, olhando o botão do meio, eles podem fazer assim, ó, quer ver? Sabe o que a banca faz? A banca, ela pode fazer isso aqui para você, ó. A banca de sacanagem, a psicóloga da banca, ela pode fazer isso aqui, ó. Que aqui, ó, ela pode fazer isso aqui. E aí você lá na prova vai ter a seguinte questão. Qual é o estado atual da janela apresentada na tela? Se for uma prova CESP, por exemplo, ou uma prova que usa imagem, você vai ter que olhar o botão do meio. Se o botão do meio tiver com um quadradinho, então sinal que essa janela então está o quê? Restaurada. Apesar dela parecer que está maximizada, ela está restaurada por causa do botão do meio, tá? Quando você clicar agora sim, ela ficou maximizada. Então toma cuidado com isso. Então a função, pessoal, do AeroSnap é exatamente mexer com esses estados da janela. Quer ver, ó? Agora eu vou bater o Windows seta para baixo uma vez. A janela ficou restaurada. O Windows seta para baixo mais uma vez. A janela o quê? Ficou minimizada, tá? Então é bem tranquilo aqui, são os estados da janela. Esse aqui é o AeroSnap.
E o outro efeito que nós temos, pessoal, é o aeroflip. Função do aeroflip: alternar em 3 dimensões, tá? O aeroflip, anota aí, tem tecla de atalho, tá? O aeroflip tem tecla de atalho. Pessoal, tecla de atalho cai muito nas provas de concurso, principalmente provas que não sejam da CESP, tá? CESP já não é muito de pedir tecla de atalho. Quando cai tecla de atalho, CESP, são teclas de atalho que você já conhece, né? Ó, o aeroflip, a tecla de atalho é botãozinho do Windows mais a tecla Tab do tabulador. Deixa esse botão aqui pressionado, tá? Então, olha só, pressiona Tab. Aquele efeito ali, pessoal, é o efeito aeroflip. Você percebe que ele consegue alternar entre as janelas em 3 dimensões para você, tá? Então esse é o efeito aeroflip que eu queria passar, beleza? Então tá aí, esse é mais um efeito aí do Windows. Pessoal, então, ó, nessa aula finalizamos os efeitos, né, de janelas, os efeitos aero, tá certo? Aula que vem, agora sim, a gente pode entrar no painel de controle, beleza? Então até a próxima aula, é isso aí, até mais!